mentira da minha enteada me fez ser expulso de casa após 17 anos de casamento. Minha esposa gritou para eu sair. Eu me afastei calmamente. Quando a polícia chegou horas depois, a certeza desapareceu. Minha esposa disse que estava me afastando para proteger a filha dela. Mas o que ela realmente estava protegendo era uma mentira. A viatura da polícia estava parada junto ao meio-fio, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Keith Brennan permanecia na calçada em frente à sua casa na Parkwood Avenue, as mãos enterradas nos bolsos da jaqueta de trabalho para impedir que tremessem. O frio de dezembro mordia seu rosto e sua respiração surgia em pequenas nuvens que desapareciam tão rápido quanto se formavam. Folhas secas se acumulavam nos bueiros, úmidas e grudadas umas às outras por causa da chuva do dia anterior. O policial Pedro saiu da viatura exatamente às 11h29. Keith sabia disso porque havia conferido o relógio 3 vezes no último minuto. O agente carregava uma pasta parda debaixo do braço, o uniforme impecável apesar do clima. Subiu os degraus da frente com a calma eficiência de alguém que já tinha feito aquilo centenas de vezes. A porta da frente se abriu antes que Pedro alcançasse a varanda. Leslie estava ali, vestida com suas roupas de trabalho, um cardigã azul marinho sobre uma blusa branca, o rosto já tenso de ansiedade. Ela devia ter ligado avisando que não iria à escola primária onde trabalhava. Atrás dela, Brooke aparecia usando calça de moletom e um suéter largo, braços cruzados, aquele conhecido e desafiador levantar de queixo. Do outro lado da rua, a cortina da casa de Helen Dvorak se mexeu. Keith percebeu o brilho de uma xícara de café na janela. Helen morava na Parkwood Avenue havia 43 anos. Ela não perdia nada. Pedro falou primeiro, sua voz ecoando pela rua silenciosa. Senhora Brennan? Sim? A mão de Leslie se apertou no batente da porta. Tenho uma notificação a entregar referente a este imóvel. As sobrancelhas de Leslie se franziram. Que notificação? Pedro abriu a pasta. Petição de posse exclusiva apresentada por Keith Alan Brennan. A risada de Brooke foi curta e afiada. O que isso significa? Este imóvel é legalmente de propriedade exclusiva do Sr. Brennan, disse Pedro, em tom neutro e profissional. Ele está solicitando posse exclusiva. A cor desapareceu do rosto de Leslie. Isso não é possível. Esta é a minha casa. Senhora, de acordo com os registros do condado, seu nome não consta na escritura. Isso é loucura, Brooke disse agora mais alto. Minha mãe comprou essa casa antes mesmo de conhecê-lo. Pedro conferiu os documentos. A escritura atual mostra propriedade exclusiva desde o refinanciamento de 2015. Leslie se agarrou ao pilar da varanda, os nós dos dedos ficando brancos. Seus olhos encontraram Keith do outro lado da rua, e algo em sua expressão se quebrou. Keith saiu do meio-fio. O asfalto parecia firme sob suas botas de trabalho enquanto atravessava a Parkwood Avenue. Ele parou na borda da calçada, perto o suficiente para ser ouvido sem precisar levantar a voz. Eu não vim discutir, disse. Vim buscar o que é meu. Quase 2 meses antes, ele não sabia que precisaria dessas palavras. A noite em que tudo aconteceu não começou como uma noite que mudaria tudo. Começou como qualquer outra terça-feira em Toledo. Keith entrou na garagem às 18h20. Seu caminhão Ford estalava enquanto o motor esfriava. Ele havia passado 10 horas na estação de tratamento de água da Bayview Road, substituindo válvulas corroídas na principal estação de bombeamento. Suas mãos ainda cheiravam levemente a pasta para tubos e óleo de máquina. Um cheiro que nunca saía completamente, não importava o quanto ele esfregasse. A casa estava silenciosa naquela noite de início de outubro. Um bangalô dos anos 1950, com revestimento de alumínio que precisava de pintura, uma varanda frontal com 2 cadeiras de balanço de madeira, que Leslie havia comprado em um bazar anos antes. A árvore de bordo no quintal da frente começava a mudar de cor, as folhas ficando amareladas nas bordas. Keith pegou a lancheira no banco do passageiro e entrou. O cheiro de pão de alho o atingiu assim que abriu a porta. Leslie estava ao fogão, mexendo o molho de espaguete, a pequena TV da cozinha passando o noticiário local em volume baixo. Ela olhou por cima do ombro e sorriu. Aquele sorriso cansado que dizia que o dia dela também tinha sido longo. Oi, disse ela. Chegou na hora certa, mais 5 minutos. Keith colocou a lancheira ao lado da pia e lavou as mãos. A mesa já está posta para 3, comentou. A Brooke já chegou? Perguntou. Ainda não. Ela mandou mensagem dizendo que chegaria logo. A voz de Leslie tinha aquele tom cuidadoso que ela usava ao falar da filha, como se estivesse andando sobre gelo fino, testando cada passo. Keith secou as mãos no pano de prato pendurado na alça do forno. Sobre o balcão havia uma pilha de correspondências ainda fechadas. Ele percebeu um envelope do First Community Financial no topo da pilha.
Aquele tipo de envelope mais grosso que significava mais do que apenas um extrato. Quase perguntou sobre isso, mas Leslie já estava servindo o espaguete. Eles se sentaram à mesa, aquela com a perna traseira esquerda bamba que Keith sempre dizia que ia consertar. A TV falava sem parar sobre um novo esquema de tráfego na Summit Street. Leslie comentava sobre um pai difícil que havia aparecido naquela tarde. Alguém irritado com o nível de leitura do filho. Keith ouvia pela metade, comendo sem pressa, pensando na troca de válvulas do dia seguinte e se tinha lembrado de pedir as juntas. Às 19h15, a porta da frente se abriu e bateu com força. Os passos de Brooke ecoaram pelo corredor. Aquele caminhar pesado e familiar, que anunciava que ela não se importava com quem estivesse ouvindo. Ela surgiu na porta da cozinha usando leggings pretas e um moletom cinza com o logotipo de uma faculdade que nunca frequentou. O cabelo escuro preso em um coque bagunçado. Um leve cheiro adocicado de vape de baunilha pairava ao redor dela. "Guardamos um pouco para você", disse Leslie, forçando um tom animado. Brooke se jogou na cadeira, os olhos já presos ao celular. "Valeu." Keith deu mais uma garfada no espaguete. Ao longo de 17 anos com Leslie, ele aprendera que havia noites em que Brooke queria conversar e noites em que queria ser deixada em paz. Aquela parecia claramente do segundo tipo. Havia uma rigidez em seus ombros, uma tensão na forma como cutucava a tela do celular. "Como foi o trabalho?" Leslie tentou puxar assunto. Brooke suspirou como uma adolescente, embora tivesse 28 anos. "Normal, tanto faz." Tanto faz era a palavra favorita de Brooke. Significava não faça perguntas, não espere nada, não me faça explicar nada. Keith terminou o prato e se levantou, levando-o até a pia. Abriu a torneira e começou a enxaguar o molho. Pela janela acima da pia, podia ver o quintal do vizinho, a casa dos Parker, um casal jovem que tinha se mudado na primavera passada. A luz da varanda deles já estava acesa, mesmo ainda não estando completamente escuro. Atrás dele, Leslie limpava a mesa. Brooke continuava sentada, rolando a tela do celular, soltando pequenos sons de irritação. A TV passou para uma matéria sobre uma nova loja de donuts que iria abrir perto da rodovia. Então, o celular de Brooke emitiu um som agudo de notificação. Keith olhou de relance. Brooke ficou completamente imóvel, o polegar congelado sobre a tela. Os olhos se arregalaram e os lábios se entreabriram, como se tivesse visto algo que lhe tirara o ar dos pulmões. A cor de seu rosto mudou, ficando pálida e depois avermelhada. Ela levantou o olhar para Leslie. "Mãe, posso falar com você agora? Tipo, agora mesmo?" Leslie largou o pano de prato. "Claro, o que foi?" Brooke se levantou, o celular apertado na mão como se fosse uma prova. Ela não foi para o quarto. Não pediu privacidade. Caminhou até onde Keith estava, junto à pia, e apontou para ele. "Foi ele", disse. Keith fechou a torneira e pousou o pano de prato. "O quê?" Brooke estendeu o celular na direção de Leslie, inclinando-o de modo que Keith não pudesse ver a tela. "Eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia. E agora eu tenho prova." As sobrancelhas de Leslie se franziram. "Brooke, do que você está falando?" Brooke engoliu em seco. Depois respirou fundo de forma trêmula, como se estivesse juntando coragem. "Ele está mexendo nas minhas coisas, nas minhas contas, no meu dinheiro." O estômago de Keith despencou tão rápido que parecia ter perdido um degrau da escada. "O que você está dizendo?" Os olhos de Brooke passaram rapidamente por ele e depois se desviaram. "Estou dizendo que fui checar meu e-mail e tem logins feitos desta casa. Daqui, eu não fiz isso." Keith olhou para as próprias mãos. "Brooke, eu nem sei suas senhas." "Claro que diria isso." Ela soltou uma risadinha sem qualquer humor. Os olhos de Leslie iam de um para o outro. "Keith, por que a Brooke inventaria algo assim?" Keith abriu a boca, mas nada saiu de imediato, porque ele tinha respostas, e nenhuma delas soaria bem. Porque Brooke inventava coisas o tempo todo. Inventava desculpas, inventava histórias sobre por que perdia empregos, ou por que não conseguia pagar a conta do celular, ou por que precisava de dinheiro para uma emergência que nunca fazia muito sentido, mas ele nunca a tinha visto atacar direto assim. "Eu não sei", disse por fim, e sua voz soou cansada até para ele mesmo. "Mas isso não é verdade." O queixo de Brooke tremeu o suficiente para parecer convincente. "Mãe, eu estou com medo", sussurrou. "Estou com medo por você." Leslie se enrijeceu, como se aquelas palavras tivessem acionado algo primitivo. "Proteja a criança. Acredite na filha que chora. Mesmo que a filha fosse adulta e as lágrimas, uma encenação." Keith manteve a voz firme. "Leslie, escuta. Você me conhece. Você vive comigo há 17 anos. Os olhos de Leslie faiscaram.
Então por que a Brooke se sente com medo? Porque ela está te manipulando, disse Keith antes que pudesse se conter. Brooke arfou como se ele a tivesse esbofeteado. Viu? Viu como ele fala? É exatamente isso que eu quero dizer. Leslie deu um passo em direção a Keith e ele viu algo em seu rosto que nunca tinha visto direcionado a ele antes. Não era apenas raiva, nem apenas mágoa. Era nojo. Você não tem o direito de chamar minha filha de mentirosa, ela disparou. O calor subiu pelo pescoço de Keith. Seu coração batia forte contra as costelas. Do lado de fora, o vento aumentou, sacudindo os galhos da árvore de bordo. Leslie, disse Keith devagar. A Brooke está mentindo. Estou falando claramente. As mãos de Leslie se fecharam em punhos ao lado do corpo. Para. A voz de Brooke ficou mais suave, mais doce. Mãe, eu não quero fazer disso um grande problema. Eu só preciso me sentir segura. Segura? Outra palavra carregada. Outra palavra capaz de transformar Keith em uma ameaça em um único fôlego. Leslie encarou Keith por um longo segundo. Então seus ombros se ergueram quando ela puxou o ar e o soltou em forma de um grito. Sai daqui! O som ricocheteou nos armários, na geladeira, no piso de cerâmica que Keith tinha limpado no fim de semana anterior. Não soava como sua esposa. Soava como uma estranha vivendo dentro do corpo dela. Sai da minha casa! Ela gritou. Você não pertence mais a este lugar. Keith ficou parado, observando o canto da boca de Brooke se contrair por um segundo, como se ela estivesse tentando não sorrir. Seu primeiro impulso foi discutir, se defender, listar cada conta que tinha pago, cada coisa quebrada que tinha consertado, cada noite em que ficou acordado com Leslie enquanto ela chorava por causa de dinheiro. Mas ao olhar para o rosto dela, percebeu que já estava condenado. Então fez a única coisa que ainda podia fazer com alguma dignidade. Tirou a jaqueta de trabalho do gancho atrás da porta dos fundos e a vestiu. Pegou a carteira e o celular do balcão. Pegou as chaves do pequeno recipiente de madeira ao lado da porta, ao lado das de Leslie. Leslie permaneceu ali, braços cruzados, respirando com dificuldade, os olhos arregalados, como alguém que acabara de atear fogo em algo e não sabia se aquilo queimaria a casa inteira. Brooke estava atrás dela, segurando o celular como uma arma. Keith abriu a porta dos fundos. O ar frio bateu em seu rosto. Uma chuva leve havia começado, caindo de lado. A luz da varanda estava apagada. O quintal parecia escuro e estranho. Mesmo assim, ele saiu. E não olhou para trás. A polícia não apareceu com luzes e sirenes. Nada de drama. Nada de vizinhos observando. Apenas uma voz calma do outro lado do telefone, a 1h15 da madrugada, firme e profissional. Senhor Brennan, aqui é o policial Tom Pedro, do Departamento de Polícia de Toledo. Precisamos apenas fazer algumas perguntas. Keith estava sentado em seu caminhão atrás do Major, na Wilmington Pike. Motor desligado, os vidros embaçados por causa da respiração. A chuva havia diminuído para uma garoa fria que parecia penetrar nos ossos em vez de molhar as roupas. Estou sendo preso? Perguntou Keith. Houve uma pausa. Não longa. Apenas o suficiente. Não, senhor. Recebemos uma denúncia. Estamos fazendo uma verificação de bem-estar. Bem-estar. Outra daquelas palavras que soavam inofensivas até serem usadas contra você. Keith encostou a cabeça no banco. Faça suas perguntas. O policial Pedro foi educado. Educado demais para alguém que achava estar falando com um criminoso. Perguntou onde Keith estava. Keith respondeu. Perguntou se ele havia saído de casa por vontade própria. Keith disse que sim. Perguntou se Keith havia ameaçado a enteada de alguma forma. Não, respondeu Keith. Nunca. Outra pausa. Keith ouviu papéis sendo manuseados. Talvez uma caneta escrevendo. Senhor, disse Pedro. O senhor e sua esposa são donos da casa juntos? A pergunta soou errada, como uma nota fora do tom. O quê? A casa da Parkwood Avenue. Seu nome está na escritura? Keith engoliu em seco. Acho que sim. Nós refinanciamos há anos. O senhor acha ou o senhor sabe? Eu teria que verificar a papelada. Talvez seja melhor fazer isso, senhor. A ligação caiu. Keith ficou sentado no estacionamento escuro, olhando para o telefone. Pensou em ligar para Leslie. Pensou em dirigir de volta para casa e exigir que ela o deixasse entrar. Pensou em muitas coisas. Em vez disso, deu a partida no caminhão e dirigiu até a casa do irmão, na Console Street. A luz da varanda de Don estava apagada quando Keith chegou, mas a sala estava iluminada com um brilho acolhedor atrás das cortinas. Keith ficou sentado no caminhão por 1 minuto, o motor estalando enquanto esfriava, tentando imaginar o que diria.
Como explicar que sua esposa tinha acabado de expulsá-lo de casa por causa de uma mentira que ele não conseguia provar que era mentira? Dawn abriu a porta antes que Keith chegasse aos degraus. Estava de camiseta e jeans, o cabelo grisalho espetado de um lado, olhando para Keith com uma expressão que deixava claro que ele já sabia que aquilo não era uma visita social. "O sofá está limpo", disse Dawn. "Café pronto para 5. Aquela era Dawn, 60 anos, aposentada da UAW depois de 34 anos na fábrica da Jeep. Mãos como raízes de árvore e um rosto que já tinha visto o suficiente para saber quando não fazer perguntas. Keith dormiu no sofá com a jaqueta dobrada sob a cabeça. O estofado cheirava a serragem e Old Spice. Ele acordou antes do amanhecer com o coração acelerado. As palavras, "Você não pertence mais a este lugar", ainda ecoando na cabeça. Dawn deslizou uma caneca de café pela mesa da cozinha quando Keith entrou. "Mistura de posto de gasolina", disse. "Forte e amarga." Ele o olhou por cima da caneca. "Ela realmente te expulsou de casa?" Keith assentiu com a cabeça. "Por causa da Brooke." Keith assentiu de novo. Dawn suspirou pelo nariz. "Aquela garota é problema." Keith não discordou. Envolveu as mãos na caneca e ficou encarando o vapor. Depois que Dawn saiu para resolver algumas coisas, Keith pegou o celular. Começou a procurar em e-mails antigos a papelada do refinanciamento de 2015. Levou 20 minutos para encontrar a pasta certa, mais 10 para baixar o PDF. Lá estava, escritura registrada, claro como o dia, sedente, Keith Allen Brennan. Apenas o nome dele, só o nome dele. Keith leu 3 vezes para ter certeza. Nenhuma Leslie, nenhuma propriedade conjunta, apenas ele. As mãos começaram a tremer, mas não de medo, de outra coisa. Uma percepção lenta e crescente de que o chão sob toda aquela confusão não era tão sólido quanto Leslie e Brooke acreditavam. Ele fechou os olhos. Não se sentia vitorioso. Sentia-se cansado, triste e com raiva, de um jeito silencioso e perigoso. Mas, pela primeira vez desde que Leslie gritou para ele sair, sentiu algo mais também. Vantagem. O escritório de Patricia Wolf ficava acima de uma unidade da HNR Block na Monroe Street. Daqueles lugares pelos quais você passa de carro sem notar. Apenas o nome dela em letras simples no vidro fosco e uma escada estreita que cheirava levemente a carpete velho e produto de limpeza com limão. Ela estava na casa dos 50, cabelo preso bem apertado, óculos de leitura pendurados por uma corrente no pescoço. Seu aperto de mão era firme, sem ser teatral. Ela não perdeu tempo com simpatia, e Keith apreciou isso. "Comece do início", disse ela clicando a caneta. "E não pule as partes chatas." As partes chatas geralmente são onde a verdade mora. Keith contou tudo. O envelope financeiro ainda fechado. A acusação de Brooke. O grito de Leslie. A ligação da polícia. Mostrou a escritura no celular. Patricia ouviu sem interromper, a caneta riscando anotações em um bloco amarelo. Quando ele terminou, ela se recostou na cadeira e soltou o ar lentamente. "Certo", disse ela. "Primeiro de tudo, você fez a coisa certa ao sair." Keith franziu a testa. "Eu perdi minha casa." Ela balançou a cabeça. "Não, você perdeu o acesso a ela. Grande diferença." Ela apontou para a tela do celular onde a escritura estava exibida. "Esta casa é legalmente sua. Propriedade exclusiva. Isso te dá opções, mas se você agir com pressa e raiva, vai desperdiçar metade delas." Keith encarou o documento. Seu nome parecia estranho ali, como se pertencesse a outra pessoa. "Então, o que eu faço?" Patricia encontrou o olhar dele. "Você não confronta, não explica, não manda mensagem, não publica nada, você documenta e espera." Esperar nunca foi o forte de Keith. Ele passou a vida inteira consertando coisas quando quebravam. Canos vazando, válvulas travadas, promessas quebradas. Mas aquilo não era algo que pudesse ser resolvido com uma chave inglesa e uma noite longa. "Quanto tempo?" perguntou. 4 a 6 semanas, se não houver complicações." Ela informou o valor do honorário, $2.500. Keith tinha o dinheiro guardado. Dinheiro que havia separado para um novo aquecedor de água. Não para aquilo. Mesmo assim, assinou o contrato. "Sr. Brennan", disse Patricia quando ele se levantou para sair. "Silêncio não é fraqueza. É estratégia. Você consegue ficar quieto?" Keith olhou para ela. "Eu fiquei quieto por 17 anos. Consigo aguentar mais 6 semanas. A espera foi mais difícil do que o trabalho." No trabalho, pelo menos, as mãos de Keith sabiam o que fazer, mesmo quando a mente não acompanhava. Válvulas para substituir, canos para limpar, bombas para manter. A estação de tratamento de água na Bayview Road tinha seu próprio ritmo e Keith conseguia se perder nele por horas.
Mas as noites eram diferentes. As madrugadas no sofá, olhando para o teto, revivendo tudo na cabeça, procurando o momento que tinha deixado passar, o sinal de alerta que tinha ignorado. Leslie ligou 3 dias depois de ele sair. Keith não atendeu. Ela deixou uma mensagem de voz. Precisamos falar sobre logística. Tem correspondência sua aqui e precisamos resolver tudo. Keith salvou o áudio, mas não respondeu. Patrícia tinha sido clara. Nenhum contato, a menos que fosse absolutamente necessário. Em 2 de novembro, Leslie mandou mensagem. Keith, isso é infantil. Me liga. Keith tirou um print e enviou para Patrícia. Não respondeu. Em 5 de novembro, Keith passou de carro em frente à casa, a caminho da casa de Dawn depois do trabalho. Não parou, nem diminuiu a velocidade, mas olhou. Brooke estava na varanda com 2 amigas, rindo, um cigarro na mão. Música batia dentro da casa, o baixo forte o suficiente para sacudir as janelas que Keith tinha trocado 3 anos antes. Helen Dvorak estava em sua própria varanda observando. Ela balançou a cabeça quando viu o caminhão de Keith, um pequeno gesto que dizia tudo. Em 8 de novembro, Leslie ligou do trabalho. Keith estava trocando um manômetro na estação quando o celular vibrou. Ele deixou cair na caixa postal. Keith, o aquecedor está fazendo um barulho. É a sua casa também. Você precisa consertar. Sua casa também. Keith mandou o print para Patrícia. Ela respondeu imediatamente. Perfeito. Ela acabou de admitir que a casa é sua. Guardado. Em 12 de novembro, Dawn mostrou o celular para Keith. Um story do Instagram de Brooke. Uma selfie, o rosto cuidadosamente arranjado em uma tristeza estudada. A legenda dizia: cicatrizando de dinâmicas familiares tóxicas. Estabelecer limites é autocuidado. Os comentários estavam cheios de apoio. Você merece coisa melhor. Seja forte. Orgulho de você. Keith encarou a tela. Posso usar isso? Perguntou. O canto da boca de Dawn se contraiu. Já tirei print para você. No dia 15 de novembro, Leslie ligou novamente. Desta vez, Keith atendeu. Finalmente, disse Leslie. Precisamos falar sobre dinheiro. O que tem o dinheiro? A hipoteca está para vencer, as contas estão se acumulando. Você não pode simplesmente abandonar suas responsabilidades. Keith manteve a voz calma. Peça para o seu advogado entrar em contato com o meu. Silêncio do outro lado da linha. Seu advogado, Keith? Isso é loucura. Por causa de uma discussão só. Leslie, ela me acusou de perseguição, inventou provas. Ela não inventou, eu vi. Então mande para o meu advogado. Vou adorar ver. Outra pausa. Isso não é sobre mensagens, disse Leslie por fim. É sobre a Brooke se sentir segura, na minha casa. O quê? Você ouviu. Fale com o seu advogado. Keith desligou. Suas mãos voltaram a tremer. Do outro cômodo, a voz de Dawn se fez ouvir. Boa. Patrícia ligou para Keith no trabalho no dia 18 de novembro. Fiz a verificação de crédito que você autorizou. Precisamos nos encontrar. Keith foi ao escritório dela após o turno. Ela virou o monitor do computador na direção dele e rolou um relatório de crédito. Cartões de loja abertos em setembro e outubro. Cartão da Target com limite de $2.800 e saldo de $2.600. Cartão da Kohl's estourado em $1.200. Cartão da Best Buy com limite de $3.500. 3.200 utilizados. Todos listavam o endereço da Parkwood Avenue de Keith. Todos tinham endereços de e-mail diferentes, nenhum deles o dele. Todos mostravam o número de telefone de Brooke nas solicitações. Ela está usando o seu endereço para obter crédito, disse Patrícia. Keith sentiu algo frio se instalar no peito. Ela pode fazer isso? Tecnicamente não. Mas as empresas verificam pelo endereço com frequência suficiente. Ela rolou mais a tela. O pedido de empréstimo foi mais ousado. Isso exigiu seu número do seguro social. Como ela conseguiu isso? Declarações de imposto, formulários W2, correspondência. Você guardava documentos em casa. Keith assentiu lentamente. Um arquivo no porão. Tenho um pequeno escritório lá embaixo. É assim então, disse Patrícia, anotando algo. Isso não é mais só uma disputa familiar. Isso é fraude. Eu devo prestar queixa? Ainda não. Mas isso explica o timing. Ela precisava que você estivesse fora antes que descobrisse tudo isso. Keith se recostou na cadeira. Ela planejou isso. Viu uma oportunidade e aproveitou. A questão é se sua esposa sabia. Keith balançou a cabeça. Não. A Leslie não é assim. Tem certeza? Ele hesitou. Pensou no rosto de Leslie quando gritou com ele. Pensou em 17 anos de pequenos momentos em que ela pedia ajuda com o pagamento do carro de Brooke, a conta do celular, as taxas judiciais. Aquela vez, 5 anos atrás, quando Brooke foi acusada de posse de maconha. Sim, disse Keith.
Ela só é cega quando se trata da Brooke. Não consegue vê-la com clareza. Patrícia fez mais uma anotação. Certo. Vamos protocolar a petição de posse na próxima semana. Keith passou o dia de ação de graças na casa de Dawn. Dawn fez um peru um pouco seco. Keith levou um purê de batatas meio empelotado e eles assistiram aos Lions perderem para os Bears, quase sem prestar atenção no jogo. Ela falou com você? Perguntou Dawn no intervalo. Mandou mensagem ontem. Perguntou se eu iria para o Thanksgiving. E você respondeu? Nada. Dawn serviu uísque em 2 copos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, a TV passando lances que nenhum dos dois assistia. 17 anos, Dawn, disse Keith por fim. 17 anos. Eu estive presente. Consertei coisas, paguei contas, ajudei com o carro da Brooke, o aluguel, as taxas judiciais. Aquela vez, taxas judiciais, acusação de posse, maconha. 5 anos atrás eu paguei o advogado. Ela te devolveu esse dinheiro alguma vez? Não. Dawn assentiu. Está aí. Você achou que ser constante era suficiente. Ser confiável. Ele tomou um gole de uísque. Não dá para consertar pessoas, Keith. Keith quase riu. Só canos. Patrícia ligou no dia 2 de dezembro. Petição protocolada, entrega marcada para 14 de dezembro. Isso é rápido. O juiz tinha uma abertura. O policial vai entregar às 11 horas. Você deve estar por perto, do outro lado da rua, mas sem se envolver. Deixe o agente conduzir. E se a Leslie se recusar a sair? O policial registra a recusa, mas ela vai sair. Sempre saem quando percebem que não tem base legal. Depois da ligação, Keith ficou sentado no caminhão em frente à estação de tratamento de água, olhando para o celular. Quis avisar Leslie, dar um alerta. Parecia errado surpreendê-la daquele jeito. Mas não ligou. As palavras de Patrícia ecoavam em sua cabeça. Silêncio é estratégia. No dia 11 de dezembro, Leslie ligou novamente. Keith quase não atendeu, mas algo dentro dele não conseguiu ignorar. Eu sinto sua falta, disse ela. Keith não respondeu. Keith, você me ouviu? Ouvi. Podemos conversar? Conversar de verdade? Sobre o quê? Sobre nós. Sobre consertar isso. A Brooke já te contou a verdade? Que verdade? Sobre o empréstimo, os cartões de crédito, a fraude. Eu não sei do que você está falando. Eu sei, disse Keith. Esse é o problema. Keith, por favor, eu te vejo em breve, Leslie. Ele desligou. Parecia fechar uma porta. Keith não conseguiu dormir na noite anterior. Sentou-se na cozinha de Dawn às 2 da manhã. As mãos em volta de uma caneca de café que já estava fria havia 1 hora. Dawn apareceu de roupão. Amanhã é o dia. É. Está pronto? Não. Mas vou fazer mesmo assim. Dawn preparou café fresco, mesmo sendo madrugada. Eles ficaram sentados até o amanhecer cinzento e frio surgir sobre a Console Street. Keith chegou a Parkwood Avenue às 10h55. Estacionou 3 casas abaixo, do outro lado da rua, motor desligado. Sua respiração embaçou o para-brisa. Ele limpou com a manga da jaqueta. Helen Dvorak já estava na janela. Levantou levemente a xícara de café quando o viu. Keith acenou de volta. A viatura chegou exatamente às 11h29. O oficial Pedro desceu da viatura, ajeitando o casaco. Keith saiu de sua caminhonete, o ar frio batendo em seu rosto como um tapa. A porta da frente se abriu. Leslie estava ali, com as roupas de trabalho, e atrás dela, Brooke, de moletom rasgado, braços já cruzados. Keith observou tudo se desenrolar. Pedro explicando a petição, o rosto de Leslie perdendo a cor. A risada incrédula de Brooke. Isso não é possível, sussurrou Leslie. Senhora, de acordo com os registros do condado, seu nome não consta na escritura, disse Pedro. Keith atravessou a rua. Suas botas soaram altas no asfalto. Não vim para discutir, ele disse. Vim buscar o que é meu. Brooke encenou sua performance. As lágrimas, a voz trêmula, as alegações de que se sentia ameaçada. Mas Pedro apenas lançou um olhar para a papelada e disse que a alegação estava registrada. Aquilo não mudava a ordem. Helen Dvorak abriu a porta da casa ao lado e se inclinou para fora. Bom, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eu sempre me perguntei como a Brooke conseguia comprar tantas coisas novas. A cabeça de Brooke virou bruscamente, a fúria atravessando as lágrimas. Pedro virou outra página. Também há investigações pendentes relacionadas a atividades financeiras ligadas a este endereço. A senhora poderá ser contatada separadamente sobre isso. Brooke ficou completamente imóvel. Leslie olhou de um para o outro, a compreensão surgindo tarde demais. Brooke, ele está mentindo. Mas a voz de Brooke já não tinha convicção.
Keith tirou os relatórios de crédito do bolso do casaco. Cartão da Target, cartão da Kohl's, cartão da Best Buy, todos neste endereço. Todos com o seu número de telefone. A mão de Leslie foi à boca. Brooke, isso é verdade? Eu ia pagar tudo de volta, disse Brooke, e até ela parecia saber o quão fraco aquilo soava. Pedro entregou o aviso oficial a Leslie. A senhora tem 72 horas para desocupar o imóvel com seus pertences. Leslie assinou com a mão trêmula. Keith ficou na calçada observando. Os Parkers estavam na varanda da casa ao lado. Mais 2 vizinhos tinham saído. A rua inteira assistia. 72 horas, disse Keith. Então ele virou e voltou para a caminhonete. Não olhou para trás. Mais tarde naquele dia, Leslie ligou. Keith atendeu. Me desculpa, ela disse. Tudo bem. Eu devia ter ouvido você. Devia ter perguntado. Sim, devia. Podemos... Há alguma forma de consertar isso? O casamento? Não, Leslie. Você acreditou nela imediatamente. 17 anos. E você acreditou nela em vez de mim sem fazer uma única pergunta. Isso não é algo que eu possa consertar. Ela chorava agora. Eu estava com medo. Achei que estava protegendo ela. Protegendo do quê? De eu perguntar sobre fraude? Eu sei. Eu estraguei tudo. Para onde você vai? Minha irmã mora em Silvânia. Ela tem um quarto sobrando. E a Brooke? Um longo silêncio. Não sei. Ela não é mais minha responsabilidade. Keith sentiu algo se soltar em seu peito. Demorou para perceber isso. Sinto muito, Keith. Eu sei que sente, mas desculpa não muda o que aconteceu. Ele encerrou a ligação. No dia 17 de dezembro, Keith recebeu uma mensagem de Leslie. Já saímos. As chaves estão no balcão da cozinha. Ele dirigiu até a casa às 10 da manhã. Suas chaves ainda funcionavam na fechadura. A porta se abriu em dobradiças que ele havia lubrificado na primavera passada. A casa estava silenciosa, vazia de um jeito que não tinha nada a ver com móveis. As coisas de Leslie tinham sumido. O quarto dela completamente vazio. O quarto de Brooke totalmente desocupado. Na cozinha, 2 chaves estavam sobre o balcão. Ao lado delas, um bilhete na letra de Leslie. Me desculpa. Espero que você consiga me perdoar algum dia, Ellie. Keith pegou as chaves e colocou no bolso. Amassou o bilhete e jogou no lixo. Ele percorreu a casa cômodo por cômodo. Seu sofá, sua TV, o conjunto do quarto, tudo ainda estava lá. Na garagem, suas ferramentas pendiam exatamente onde ele as havia deixado. No porão, o arquivo estava vazio. Os documentos fiscais tinham sumido. Keith sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa daquela noite. A perna traseira esquerda ainda bamboleava. Ele nunca tinha consertado. Ficou sentado em silêncio por 20 minutos. Depois ligou para Don. Estou em casa, ele disse. Que bom. Aparece aqui no domingo, vou fazer chili. 5 semanas depois, numa manhã de terça-feira em janeiro, Keith estava sentado naquela mesma mesa da cozinha, com café e o jornal. A casa ainda parecia grande demais, silenciosa demais. Ele tinha pendurado um quadro diferente na sala, reorganizado a garagem, mas, no geral, tudo continuava igual. Os papéis do divórcio tinham chegado na semana anterior. Leslie não contestou nada. Brooke estava enfrentando acusações de roubo de identidade. Audiência marcada para março. Keith não havia aberto o cartão de Natal que Leslie enviara. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ele abriu e encontrou Josh Parker, o rapaz da casa ao lado que havia se mudado na primavera passada. Ele parecia nervoso. Sr. Brennan, isso é estranho, mas eu preciso de um conselho. Keith esperou. Minha namorada e eu estamos tendo problemas com o irmão dela. Ele está roubando, mentindo. Ela não consegue enxergar isso. Keith olhou para o garoto e viu a mesma expressão perdida que provavelmente ele próprio tinha 3 meses antes. Você tem provas? Extratos bancários, mensagens, documentos. Documente tudo. Não confronte. Procure um advogado se for preciso. Você teve que lidar com algo assim? Algo parecido. O que você fez? Keith olhou de volta para a casa vazia. Eu me afastei. Deixei a verdade fazer o trabalho. Funcionou? Recuperei minha casa. Perdi meu casamento. Você me diz se isso é funcionar. Josh assentiu lentamente. Eu não quero perdê-la. Então você precisa decidir com o que consegue conviver. Algumas coisas não têm conserto. Depois que Josh foi embora, Keith fechou a porta e olhou novamente para a casa. Ainda vazia. Ainda sua. Aquilo parecia valer alguma coisa. Talvez não tudo, mas alguma coisa. Keith serviu outra xícara de café. A casa se acomodou ao redor dele. Rangidos e estalos da madeira velha. Sons familiares.
Do lado de fora, Helen Dvorak acenou da varanda. Ele acenou de volta. A porta dos Parker se fechou quando Josh entrou. A vida continuava na Parkwood Avenue, como sempre. Keith sentou-se novamente à mesa bamba e finalmente apagou o contato de Leslie do celular. Não por raiva nem por despeito, mas por aceitar que alguns capítulos terminam, quer a gente termine de lê-los ou não. Ele pensou em ligar para Dawn por causa daquele Chile, em voltar ao trabalho na segunda-feira, na vida normal que o aguardava do outro lado de tudo aquilo. Não era a vida que ele havia planejado, mas era a dele. E por enquanto, isso era suficiente. Comentário Frau Reddit. Essa história não é apenas sobre um casamento que acabou ou sobre uma traição familiar. Ela é, acima de tudo, sobre limites, responsabilidade e o preço de ignorar sinais claros por tempo demais. Keith passou anos acreditando que ser constante, confiável e silenciosamente presente seria suficiente para manter tudo de pé. Mas lealdade, quando não é recíproca, acaba se transformando em desgaste. O ponto mais doloroso aqui não foi apenas a fraude ou a mentira, foi a falta de questionamento. Em um relacionamento de 17 anos, Keith não recebeu o benefício da dúvida nem uma única pergunta. E isso ensina uma lição dura. Confiança verdadeira não é acreditar cegamente, é estar disposto a ouvir antes de julgar. Também há algo importante sobre ajudar. Keith ajudou demais. Pagou contas que não eram dele, cobriu erros que não cometeu, protegeu quem nunca quis mudar. A história deixa claro que ajudar alguém não significa assumir as consequências das escolhas dessa pessoa. Amor sem limites vira permissão. Quando Keith decide se afastar, não é por vingança, frieza ou orgulho. É por sobrevivência emocional. Ele escolhe a paz em vez de continuar tentando salvar algo que só ele estava sustentando. E isso é um tipo de coragem que muita gente subestima. A coragem de ir embora quando ficar significa se perder. O final não é triunfante nem fantasioso. Keith não ganha tudo. Ele perde o casamento, perde o futuro que imaginou, mas ganha algo essencial: dignidade, clareza e controle sobre a própria vida. Às vezes, vencer não é reconstruir tudo, é simplesmente parar de sangrar. Se essa história deixa uma mensagem, é esta. Observe quem você está protegendo quando aceita o injustificável. Nem todo afastamento é fracasso. Às vezes, é o primeiro passo para uma vida mais honesta, mais leve e finalmente sua.